Como é que pode a Klabin pagar muito mais dividendos do que ela consegue lucrar, se é quando ela lucra, né? Porque tem anos que ela tem prejuízo. Dá uma olhada nos números só para você entender melhor o que eu estou falando. Aqui são os resultados mais atualizados da Klabin, tanto de 2019 quanto 2020. Eu deixei destacado aí em amarelo o lucro em 2019 foi 715 milhões, em 2020 um prejuízo de 2 bilhões 389 milhões. Mas dá uma olhada aqui quanto que ela pagou de dividendos em 2020, 223 milhões de reais. E em 2019 ela pagou 957 milhões de reais. Lembrando, né, que em 2019 ela teve lucro de 715 milhões de reais. Então, nos 2 anos, a gente teve um lucro aqui e dividendos assim, e teve um ano até 2020 que teve prejuízo e mesmo assim pagou dividendos. Como que a Klabin consegue fazer isso, né? Vou explicar para você no vídeo de hoje, então já vai sentando o dedo no like, porque esse conteúdo aqui vai mudar o jogo para você entender tudo sobre o modelo de negócios da Klabin. A primeira coisa, tem que entender qual que é o business da Klabin, né? O que ela tá, em qual setor que ela está inserida. Cara, o setor de papel e celulose. E aí você vai estar vendo um monte de árvores, florestas, que é a matéria-prima de todo o negócio da Klabin. Além disso, é até importante ressaltar esse ponto aqui, que a Klabin está no momento de projetos novos para aumentar a sua produção. E sabe o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Tudo. Você vai entender mais para frente quando a gente falar em relação à dívida, porque isso daqui custa caro. Você fazer um projeto como o projeto Puma 2, que está expandido em um monte a capacidade de produção da Klabin, custa grana e isso daí é financiado através de dívida. Mas a gente não vai falar do projeto agora. Agora a gente vai falar das florestas, que também tem tudo a ver com o fato da Klabin pagar mais dividendos do que o lucro. Tudo a ver. Você já vai entender quando eu começar a ligar os pontos. Primeiro ponto é você entender que a Klabin tem uma área total de 464 mil hectares. Cara, é muita coisa e desse total a gente tem só de florestas plantadas aí 158 mil hectares de pinos, 108 mil hectares de eucalipto e essas duas florestas aí que eu acabei de mencionar, tanto de pinos quanto eucalipto, se transformam em celulose branqueada, se transformam em celulose integrada, que consequentemente se transforma em todos os produtos que a Klabin oferece ao mercado, que são esses que você está vendo aqui. E a Klabin, ela não é apenas uma produtora aí de papéis, cartões, caixas de papelão, sacos industriais, ela, além de ser uma produtora, é uma top player. Ela, e não só player brasileiro não, viu? Player global. E no Brasil é óbvio que ela domina vários desses nichos específicos, por exemplo, Craftliner, market share de 42%, papel cartão 35%, sacos industriais, tá vendo esses sacos aqui, ó, para cimento, leite em pó, caixinha de suco, 50%, e caixas de papelão, que são aquelas caixas que você vai no mercado e vê as frutas dentro, né? 24% de market share. Você lembra que eu falei agora há pouco do projeto Puma 2 e que é necessário dívida para você construir aquele projeto? E eu sempre falo, não tem problema você ter dívida desde que seja uma dívida controlada. E no caso da Klabin especificamente, ela tem dívida em real e dívida em dólares. Então, atualmente, a Klabin tem de dívida de moeda estrangeira 20 bilhões e 556 milhões de reais, igual eu estou destacando para você no quadradinho em amarelo. E isso tem total sentido com o vídeo de hoje, porque é o nosso primeiro ponto aqui, porque que a Klabin paga muito mais dividendos do que o seu lucro, porque essa dívida, ela sofre reajustes toda vez que o câmbio valoriza ou desvaloriza, valoriza ou desvaloriza. E atualmente o dólar, cada semana que passa, ele está atingindo recorde atrás de recorde. Então olha o dólar médio, por exemplo, em 2019, R$ 3,95. Olha o dólar médio em 2020, R$ 5,16, e a gente sabe que o dólar já está em 5,60. E toda vez que o dólar sobe, você tem que recalcular quanto que isso pesa para a Klabin. E aí que entra aqui nosso primeiro checkpoint, as variações cambiais líquidas. Em 2019, descontou ali no demonstrativo de resultados 410 milhões de reais entrando como subtração de valores. E aí, em 2020, foi o valor de 3 bilhões 621 milhões de reais, diminuindo o demonstrativo de resultados. Então, isso daqui é o primeiro ponto que você tem que saber.
O efeito da variação cambial no balanço patrimonial da Klabin é contábil, sem efeito caixa. O que isso significa? Significa que esses 3 bilhões 621 milhões de reais que você está vendo na tela aqui, ele entra como negativo no demonstrativo de resultados, só que ele não tem efetivamente efeito caixa. É uma questão contábil. Todo trimestre, quando o dólar tem a sua variação, a Klabin tem que computar a variação que teve na sua dívida em moeda estrangeira. E nos últimos anos, como o dólar só valorizou, você viu ali que eu acabei de mostrar, em 2019 entrando negativo, em 2020, como o dólar disparou, entrou negativo um valor bilionário nas despesas financeiras relacionadas ao quê? Relacionadas às variações cambiais líquidas, exatamente quando você está vendo na tela. E o segundo checkpoint de hoje é o quê? É a variação do valor justo dos ativos biológicos. Você veja que eu deixei destacado em amarelo. Em 2019 subtraiu 390 milhões do resultado da empresa, em 2020 subtraiu 658 milhões de reais. E o que seria isso? A avaliação dos ativos biológicos, por seu valor justo, considera o preço da madeira, a taxa de desconto, o plano de colheita nas florestas e a produtividade. Você lembra que a gente está falando de coisas da natureza, né? As florestas de eucaliptos e pinos, elas sofrem essa variação dos ativos biológicos sempre. E aí, você viu que nos últimos anos entrou negativo, tanto 2019 quanto 2020. Mas essas variações também não têm efeito caixa, como a gente acabou de ver no REC número 1. Esse é o REC número 2, também não tem efeito caixa. E agora a gente vai para o nosso REC número 3, um insight para você entender melhor a Klabin: depreciação, exaustão e amortização. Veja, em 2019, esse daí teve uma subtração de 2 bilhões 193 milhões de reais do demonstrativo de resultados. E em 2020, 2 bilhões 383 milhões de reais. E o que seria isso? Bom, a gente viu ali depreciação, amortização e exaustão. Vamos começar com a depreciação. É aqueles ativos físicos que você pode tocar, que tem os seus valores reduzidos pelo desgaste ou perda de utilidade de uso. Cara, você tem carro, aí você sabe, pô, a tua casa, teu carro, teu celular, tua TV, o teu videogame, teu computador, tudo que você pode tocar deprecia. Por quê? Porque vai se desgastando, vai passando o tempo, vai perdendo utilidade. Já a amortização é o mesmo conceito da depreciação, só que para ativos intangíveis, aqueles ativos que você não toca. Por exemplo, o software dentro do seu computador, direitos que a empresa tem, royalties, concessões. E temos também o terceiro ponto, que é a exaustão. Isso daqui é específico de ativos da natureza, ativos naturais que sofrem o quê? Uma exploração em certa atividade produtiva. Por exemplo, essas atividades que têm aí relacionados à extração de madeira, extração de recursos minerais, tudo isso são ativos naturais e quanto mais você usa, mais ele vai exaurindo, vai contabilizar essa exaustão. E esses 3 pontos que eu acabei de mencionar, eles têm todos impacto no quê? Impacto no resultado da empresa, igual você está vendo aqui, que eu estou colocando na tela para você, diminuir os resultados da companhia, só que isso também não tem efeito caixa. Então, agora que você aprendeu esses 3 insights sobre a Klabin, olha a diferença. Aqui na tela você está vendo o lucro de 2020, que na verdade foi prejuízo, igual eu falei no começo do vídeo, e aqui você está vendo o quê? Você está vendo o resultado em 2019, que foi um lucro de 715 milhões. Mas quando você soma tudo isso que eu acabei de explicar, que tem efeito demonstrativo de resultados, mas não tem efeito caixa, olha o EBITDA ajustado, quanto que seria da Klabin. Em 2019, 4 bilhões 322 milhões de reais, em 2020, 4 bilhões 906 milhões de reais. Então, é por isso que a Klabin consegue pagar esses dividendos que você está vendo. Eles acabam sendo muito maiores que o lucro líquido, quando a empresa tem lucro, porque em 2020 teve prejuízo, só que quando você compara com o resultado ajustado, que é
tirando todo o impacto daquilo que eu expliquei para você durante todo o vídeo, aí você vê que o resultado é muito mais robusto, muito mais sólido. As pessoas ficam, caramba, a Klabin está tendo um prejuízo de quase 3 bilhões e está pagando dividendos, porque ela pode pagar, tá, pessoal? Tudo aquilo que a gente viu não tem impacto no caixa da companhia. Dá uma olhada, inclusive, no fluxo de caixa livre ajustado da Klabin em 2020. Foi de 4 bilhões 415 milhões de reais e em 2019 foi de 1 bilhão 421 milhões de reais, bem diferente dos resultados que a gente viu no demonstrativo de resultados, né, que demonstrava, por exemplo, 2020 um prejuízo. E vale ressaltar aqui mais um detalhezinho, que esse projeto Puma, ele consome muito dinheiro do fluxo de caixa da Klabin, mas saiba que isso daqui tem um momento para acabar, não é perpétuo, não é eterno. Então, a partir do momento que a Klabin encerrar esse projeto Puma 2, toda essa grana que hoje está saindo do caixa da empresa para financiar a obra, uma hora vai parar e ela vai conseguir ter um fluxo de caixa mais forte, mais robusto ainda. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar de participar das 4 aulas digitais e 100% gratuitas aqui no primeiro link na descrição, tá? Se inscrevendo, eu te mando a primeira aula em menos de 1 minuto na sua caixa de entrada. Dá uma olhada no spam, dá uma olhada lá na lixeira eletrônica, às vezes na abinha social promoções cai também. E aí no outro dia eu mando aula 2, no outro dia aula 3, aula 4 e assim por diante. São 4 aulas 100% digitais e gratuitas para você aprender mais, exatamente como a gente viu aqui hoje, a analisar negócios na Bolsa de Valores. Muito obrigado pela sua presença até o final e se você gostou do conteúdo, eu só te peço uma coisa, você deixa o like aqui embaixo, que isso ajuda a entregar essa mensagem para outras pessoas que não sabem isso daqui da Klabin. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.